Olá! Então vamos lá, né? Esse vai ser o segundo vídeo de dialética, né? O primeiro foi Gurgel ou da literatura, este aqui será Falcon ou da linguagem. Eu coloquei aqui um esqueminha para ficar mais fácil para a gente identificar o que está acontecendo. Devia ter feito no outro, não fiz. Ah, Novamente, as aulas dialéticas, né? No caso são dialética cultural, especificamente da Roda Olavete, não estão querendo dizer que eu sei mais do que fulano, o trabalho de fulano está errado. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com simplesmente a utilização, né, do conteúdo que é oferecido pela pessoa como um recurso para pensar sobre algumas questões que eu acho que vale a pena serem pensadas, tá? Então, por exemplo, eu fiz o curso do Falcon, né, da arte de ler, eu vou mostrar aqui para vocês para quem tiver interesse. Né? Os graus de letramento, a arte de ler é um precinho bem, né, complexo, né? E aí eu vou comentar um pouco sobre, né, mas de novo, a gente está nesse modelo de diálogo, né? Não é um diálogo, mas é uma espécie de imitação do diálogo. E eu vou expandir aqui um pouco. Primeiro eu vou falar um pouco sobre Falcon. Né? No caso do Gugel eu fiz diferente a sequência, mas vamos por aqui. Então, Rafael Falcon é um cara, né, formado em letras clássicas, eu acho que na USP. Né? Ele é da Bahia. Né? Ele, se eu não me engano, ele ia fazer a UFBA, só que ele quis fazer uma universidade de maior nível. Né? Então foi para letras clássicas na USP. Tem um vídeo dele, eu não sei qual é, eu não sei se é o Latino é uma língua, não sei se é que é que ele vai falar sobre analfabetismo funcional, acho que é isso. Que ele vai dizer assim, o seguinte: não, eu procurei o que há de melhor, né? Eu queria o que havia de melhor na nossa formação e por isso, né, eu fui atrás do que havia de melhor. O que havia de melhor, claro, eram os clássicos. Né? Então ele foi atrás do que havia de melhor. O que havia de melhor eram as letras clássicas, né, na USP e em busca do que havia de melhor, no caso foi Camões. Então o foco dele é o foco do uso mais elevado, né, no caso da linguagem e da imaginação. Né? Uma nota que é necessário ser feita é que esses conteúdos que eu vou fazer aqui eles são mais ou menos complementares. Eu não tenho como separar perfeitamente cada um dos outros. Então, de preferência, vocês vejam os outros vídeos para você entendendo mais ou menos como que esses assuntos eles vão se relacionar entre si, porque todos eles têm relação, tá? Por exemplo, do Gurgel foi sobre a literatura, né? Então daqui você já teria como puxar algumas coisas. Tem antes de começar Falcon, tem um ponto que é bom falar, que é o seguinte. No do Gurgel, eu tomei a literatura, né, os temas literários, como centro da discussão, mas eu poderia ainda tomar mais dois objetos, né, a partir da literatura, enquanto não o objeto formal, mas o objeto concreto, né, os livros literários. Você pode tomar ainda para análise o objeto, né, situações humanas, né, você pode fazer uma espécie de ciência das situações humanas, né, ou eu chamo de dramologia, né, eu fiz uma espécie de análise sobre isso. Ou você pode tomar a própria técnica de composição, né, que eu citei, né, mas não enfatizei. Mas você pode utilizar o objeto, vamos dizer, um livro literário, para pensar nessas três posições, né? Tanto a literatura enquanto os temas possíveis, né, e ordená-los, no caso verticalmente, quanto pensar nas situações humanas em si mesmas, né, e aí você não fica só mais restrito ao objeto literário, você expande para pensar também em outros objetos que tratem, que façam intersecção com aquele tema, ou você pode pensar na técnica expressiva em si mesma, e daí você também vai construir categorias de medida. São esses três elementos que estão meio que juntos, interligados no processo de produção literária. Beleza, voltando para cá. Então, o Falcon ele foi o cara que foi atrás do que havia de melhor. Então, para o que não é o melhor, o que é bastante bom, o que é muito bom, eu acho que ele não tem uma resposta exata. Tá? Então, eu consegui assistir umas aulas dele sobre análises poéticas e eu não gostei. Tá? Quer dizer, quando ele fala de Camões, sim. Quando ele fala de outra coisa, não. Mas, mesmo assim, e é um ponto que eu vou colocar aqui, que é um dos temas, né, que vão aparecer ao longo do material daqui, do FOC, é o seguinte. O Falcon ele é uma pessoa excessivamente focada no papel, na matéria. Como assim? Por exemplo, para destilar essa ideia desses graus da capacidade de leitura, né, ele passou por vários documentos, né, vários registros, supostamente vários registros de educação clássica, de depoimentos, né, clássicos, antigos, né, sobre isso, enfim, ele teve que ir atrás de documentos raros, inclusive, para poder chegar e achar esse esqueleto
a partir do qual descrever graus de linguagem, graus de capacidade linguística. E ele não daria um passo além, até onde eu conheço. Ele não daria um passo além disso, porque um passo além disso não tem documento, né? Então eu percebi também, né, já que eu sou de letras, né, então eu também sei um pouco mais ou menos distinguir o tom da coisa. Eu percebo que a crítica literária que ele faz, por exemplo, ela é também excessivamente material, ou seja, ele leu muita crítica literária, ele leu muita documentação. Isso não é ruim, não, tá? Ao contrário, isso é maravilhoso, isso é necessário. Mas eu estou falando isso para dizer a minha posição. A minha posição é o contrário, tá? Então eu sou o cara bagunçado, né? Então quem tem uma boa base material, ele vai ser uma pessoa organizada, uma pessoa que está nos eixos, né? Quem tem uma boa base formal, ele vai conseguir ter ideias criativas, ideias muito interessantes, mas pode também fugir um pouco, né? Perder um pouco o fio da meada. Essa é a minha situação, essa é a minha circunstância. Porém, existe uma vantagem de você focar mais, vamos dizer assim, na forma do que na matéria que compõe essa forma. Ou seja, mas isso vai ser um dos temas, tá? Não daqui, mas vai ter uma aula para isso. Não na documentação, ou não numa base material, mas sim na forma, mas sim na sua própria capacidade de absorver o conteúdo a partir das associações que você pode puxar. Ou perceber o esqueleto pelo seu próprio esforço, né? Essa capacidade é expandir a coisa, né, e perceber relações que, se você se apoia demais na base material, você perde. E não é que você perde só assim, você perde a capacidade de perceber. Então você reduz um pouco a sua inteligência nesse sentido, né? Por exemplo, a questão dos cientistas contra os filósofos é mais ou menos essa. O cientista está excessivamente apegado na base material, e o filósofo ele está querendo ver a coisa como conjunto. Então, para ele dar esse salto para o conjunto, eventualmente ele vai ter que largar um pouco da matéria. Ele vai ter que começar a enxergar a coisa tal como a inteligência consegue ver, mesmo que não tenha documento suficiente para provar. A relação entre a física e a metafísica, por exemplo. Você vai ter que dar um salto ali, porque você não tem a versão completa do conhecimento físico. Em alguma medida você tem que dar um salto, né? E esse salto, para fazer esse salto, você tem que ter coragem. Essa coragem, ela falta e muito nas rodas. As pessoas têm medo de arriscar, medo de tentar entender as coisas, medo de fazer um esforço pessoal e saber que você pode fazer e que você também pode desconfiar e dizer, não, isso aqui não é a versão completa, daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20, 30 anos eu vou ter uma versão melhor do que essa, mas essa é que eu consigo ter. Então ela tem valor, porque é o que eu consigo entender. Então, as pessoas têm medo de tentar entender as coisas, então eventualmente elas ficam presas com ideias curtas, ideias pequenas, mas que poderiam crescer simplesmente se elas tivessem mais coragem de dar esse salto, de dar esse chute em direção a um caminho ainda não visto, tá? Então eu estou fazendo essa explicação inicial para agora encaixar de volta o Falcon. O Falcon está muito apegado na documentação, e que bom que ele fez isso, porque por ele ter feito isso, ele conseguiu ter esse depoimento sobre esses 4 graus de linguagem, que para mim é muito bom ter visto isso, eu gostei demais. Mas, de minha parte, eu expando um pouco, né? Então, o Falcon, ele concluiu, por exemplo, que esses 4 graus estão ligados especificamente à linguagem, né? Então, vamos aqui. Eu vou dar uma explicação mais ou menos por cima. Lembrando que um pouco disso eu vou oferecer também em outras aulas. Eu não sou Falcon, não tenho um domínio linguístico perfeito. Falcon é o cara que nas rodas Olavetes é conhecido como o cara que nunca vai errar o entendimento de um texto. Eu não sou essa pessoa, tá? Uma vez eu fui gravar um vídeo, né, para o Projeto Olavete. Enquanto eu estava gravando o vídeo, eu cometi um erro brutal no entendimento de uma estatística. Mas não foi por problema estatístico, foi problema de leitura mesmo. Então, assim, eu não sou confiável, tá? Eu não sou Rafael Falcon. Então, desconfiem de mim, tá? Mas vamos voltar pra cá para que você ainda tenha um restinho de confiança. Mas, primeiro, eu vou falar um pouco também sobre essa questão, né? É importante isso aqui. Então, vamos lá. Ele divide, né, em 5 etapas, basicamente. Passivo bruto incompleto seria basicamente o que toda criança vai estar, né? E que, na verdade, né, do ponto de vista dele, meio que quase todo mundo vai estar. Ele nessas aulas, nesse vídeo específico do YouTube, que eu não lembro mais qual ele vai mostrar basicamente que tá todo mundo, ninguém sabe ler, ninguém entende nada que tá lendo, ninguém entende nem o que tá conversando com os outros. E eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que ele deu um salto excessivo. Mas se eu falar isso, alguém vai dizer, não, mas ele estava falando metaforicamente, etc. Não, beleza, mas
mesmo assim, sim, não é verdade. Por quê? Porque eu acho que em boa parte a gente tem mais desatenção do que propriamente esse analfabetismo funcional que é tão acusado na direita. Agora, existe sim esses graus de absorção linguística e que a gente não tem, tá? Então, assim, não é que a gente não sabe ler, é que o texto, ele permite ter mais, ele tem mais conteúdo a ser extraído do que o que a gente é capaz de fazer. E isso é verdade, mas isso não é dado só vamos dizer assim, passar por essas etapas linguísticas. Agora, obviamente, para passar por essas etapas linguísticas, você vai ter que ter contato com cultura, e esse processo de ter contato com cultura é o que vai te dar boa parte das ferramentas para poder perceber conteúdo ali. Tá? Não só isso, mas isso também. Mas vamos lá. Passivo bruto incompleto seria basicamente entender geralzão de linguagem. Se você consegue entender mensagem, você consegue falar, etc. Mas você nunca parou para prestar atenção na linguagem em si mesma, como objeto. E seu vocabulário é muito pequeno. Então, uma criança, alguém, enfim, pessoas com vocabulário pouco. Mas você passa pela escola, né? Você passa pela TV, você passa por séries, você passa por várias coisas e seu vocabulário, quer você queira, quer não, ele vai sendo expandido pelo próprio processo da vivência cotidiana. Então, você tem que estudar os assuntos da prova, pelo menos para passar por cima, passar raspando, né? Ou pelo menos tem que ter visto na aula. Então, alguma coisa daquilo vai ficar no seu vocabulário, querendo ou não. Né? Então, esse processo de absorção vai te dar, né, vai expandir um pouco o seu vocabulário. Só que o caso que o Falcão chama de passivo bruto completo é um pouco mais que isso. Ele espera alguém que tenha um vocabulário mais completo para, por exemplo, imagino eu que ser capaz de ler, vamos dizer, existe né, fazendo estágio em escola, eu sei que na escola atual, e eu sei também pela minha experiência quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, que Harry Potter, por exemplo, teria muito vocabulário desconhecido. E eu tive depoimentos de alunos falando assim, não consigo ler Harry Potter, eu acho muito difícil. Né? Ou seja, o nosso vocabulário, na verdade, está pouco. Né? Por N motivos, né? N motivos. Mas o ponto é que a gente não chegou, nesse sentido, pegando só esse aspecto, a gente não está no nível passivo bruto completo. Né? Então, o passivo bruto completo implicaria ser capaz de ler livros como Harry Potter, ou livros na verdade, maiores, mais completos do que Harry Potter. Talvez pegar... eu não diria, talvez, um Machado de Assis, mas, digamos, pegar um clássico sem sentir medo, tanto medo assim. Você sabe que tem palavras desconhecidas, mas você consegue mais ou menos lidar com aquilo. Né? Isso seria basicamente o passivo bruto completo. Eu não vou me lembrar agora exatamente, né? Eu faço mais ou menos improvisado essa sessão. É tudo é meio improvisado, mas passivo incipiente, se eu não estou enganado, é quando você começa a perceber relações linguísticas, né? Quando você começa a fazer um estudo maior, né? Você consegue começar a perceber relações entre as palavras, começa a perceber significados. Né? Faz muito tempo que eu vi esse curso, mas você começa a perceber significados, por exemplo, de ambiguidade nas palavras. Você começa a perceber que a palavra coragem, né? ela significa ao mesmo tempo, né, a energia, né? Tipo, eu estou sem coragem hoje. Quando você fala isso, você está querendo dizer que você está sem energia ou sem disposição para fazer alguma coisa. Mas você pode dizer, tenha coragem. Ou então, tenha coragem de enfrentar seus medos. E a coragem, nesse caso, tem uma leve nuance, porque ela não significa mais disposição ou energia, significa bravura. Então, a palavra coragem, ela tem um duplo significado, pelo menos dois, né? Que fica meio que está preso na palavra, que ao mesmo tempo a palavra revela. Né? Começar a perceber isso, começar a perceber que as palavras elas são formadas com prefixo e sufixo, né? Então elas tem muita coisa, elas se relacionam com as outras, né? Se você pensa a poesia, o trocadilho, etc., a piada, eu chamo piada linguística especificamente, que são aquelas que fazem um jogo linguístico, né, que está embutido na própria linguagem, né? Eu não vou lembrar de nenhum agora, mas você começa a perceber isso, né? Perceber, por exemplo, que a palavra acordar, recordar, discordar, concordar, acordo, acordado não, cordial, etc. Parece que tem uma relação, né? Você começa a sentir essas coisas, começa a perceber isso, começa a perceber, a ser capaz de analisar, né, linguisticamente uma frase, pelo menos por cima, né? Você passou pelas aulas de português, você sabe alguma coisa sobre isso. Então seria mais ou menos o passivo incipiente, que eu me lembre, não tenho certeza. O refinado, se eu não estou enganado, é quando você passou por um processo vamos dizer, esse caso do incipiente, você faz essas relações, ou você percebe de maneira mais ou menos intuitiva, mas essa
capacidade ela não se generaliza, ela não se torna uma espécie de capacidade consciente de realmente buscar aquelas relações e realmente perceber de maneira em maior número, né, na linguagem que você já tem e nas coisas que você já está lendo. Isso vai estar presente em toda a linguagem, então qualquer texto que você pegue, desde o texto de Dona Maria até o texto de Camões, ela vai ter essas relações, mas o incipiente ele não vai prestar atenção ativamente nisso. Ele só quando vem uma associação nova, ele, opa, tem isso aqui, é verdade, opa, tem aquilo lá, enfim, ele vai percebendo isso, né? O passivo refinado seria uma etapa, né, de quando você toma consciência, você começa a perceber isso conscientemente. Então, no caso da linguagem, seria o caso com, por exemplo, você passou por um processo, por exemplo, de estudo gramatical, de estudo de figuras de linguagem, de estudo de... acho que são com esses estudos. Absorveu poesia, absorveu literatura, absorveu, sobretudo poesia, no caso. Começou a prestar atenção, e aí eu não acrescentaria isso jamais, mas eu acrescento também piada e trocadilho, né, porque são os recursos mais comuns que a gente tem, que são jogos linguísticos, né? Então você começou a tomar consciência, começar a buscar ativamente essas relações e perceber esses padrões de uso, né, que, por exemplo, são sistematizados pelas figuras de linguagem, pela própria métrica, né? A métrica do poema vai dar uma tendência do que é que cabe e o que é que não cabe, das relações possíveis entre palavras. Você pode pensar no poema como uma tentativa de juntar palavras, né? Cada métrica, cada metro, ele vai tender a juntar certas coisas e não outras. Então, você aprende a tomar posse disso de maneira mais consciente, tá? E o passivo culto, eu vou ser sincero com vocês, eu não lembro exatamente qual é o passo que tem além desse, mas se eu não me engano tem um outro passo além desse, né? Mas ele implicaria, né, esse domínio total da linguagem nas suas várias facetas. Então você já tomou aquilo de maneira mais consciente, né? Aqui no passivo culto você já teria passado pela gramática, pelas figuras de linguagem, você já entendeu mais ou menos que a linguagem tem essas relações intrínsecas, que cada linguagem tem as suas, né? Então se você pega, por exemplo, a língua japonesa, você pega a língua russa, você pega a língua inglesa, você pega a língua portuguesa, elas são línguas completamente diferentes, e a tradução de um idioma para outro não é possível exatamente. Por quê? Porque cada idioma vai ter certas sugestões, certas tendências de significado que não tem como passar para outra linguagem, né? O que a gente pode passar é a tradução do sentido, e a gente pode tentar fazer um efeito análogo, né, daquilo, mas em geral não, na verdade é impossível. Quanto mais o poeta tenha domínio linguístico, menos ele vai conseguir, menos aquilo vai poder ser passado para outro idioma. Alguma coisa você vai ter que cortar nesse processo, e essa percepção ela passa totalmente despercebida, né, enquanto você não tiver, pelo menos por aqui, sobretudo aqui. Então, por exemplo, a língua japonesa ela tem bases totalmente distintas da nossa. É uma base chinesa, em resumo. A China e a língua, vamos dizer, indígena que tem ali no Japão. São essas duas junções. Então, na língua japonesa, tudo lá está impregnado de budismo. Tudo está impregnado de budismo e desse processo do Japão de absorver os ideogramas chineses, né? E você vai ter essas várias épocas da língua japonesa de tentativas de adaptar aqueles ideogramas para expressar essa língua indígena que eles tinham e ao mesmo tempo absorver o conteúdo científico e cultural que tinha no país chinês. E na língua vai estar embutido todo esse processo, né? O momento em que, acho que foi século XIII, que houve a implantação a nível nacional do budismo, acho que é no século XIII, acho que deve ser século VII talvez, com a intenção de dar uma unidade nacional. Então você tem todo esse processo que fica marcado na língua e que por sua vez reflete as suas formas, as suas relações implícitas, né? Como, por exemplo, para a gente a palavra amigo, ela não é só, ela reflete aquilo que a gente sabe, mas que a gente não quer admitir, né? A gente chama de miguxo a pessoa que é amigo, mas na verdade não queria ser só amigo no sentido contemporâneo, ele queria ser amigo no sentido clássico, que é ser mais que amigo, na verdade, né? Ser uma espécie de namorado, porque o amigo ele invariavelmente vai ter essa relação de a coisa que fica entre essa amizade, vamos dizer, civil e a base natural que está necessariamente contida entre as duas pessoas, né? Então
A palavra amigo ela era mais direta antes. Agora ela tem essa segunda camada que tenta se manter, mas eventualmente cai de volta para outra. E quando você não consegue conciliar as duas, você chama de miguxo, né? Mas enfim, então a, as palavras elas vão ter toda uma tendência, né? Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo e tal. E aqui seria o processo de você passar em todas essas etapas você está usando a linguagem, mas quanto mais você sobe, mais você vai ter recursos para extrair, né, significado daquilo que você está vendo, daquela linguagem que você está recebendo, né? Fiz de uma maneira meio bagunçada, mas eu acho que é suficiente, né? Só que um ponto, né, que me chama mais atenção nisso é que se você abstrai, né, o fator linguagem, né, na verdade o que o Falcon fez foi uma escala vertical, né? Eu considero que existem sobretudo duas escalas, tem outras formas de entender isso, mas basicamente duas: escala horizontal e escala vertical, né? A escala horizontal significa que as coisas, existe um critério de classificação, esse critério ele gera, né, algumas categorias. Essas categorias elas não têm relação de valor umas com as outras. Então, por exemplo, quando você tenta classificar pessoas com base nos 12 signos do zodíaco, ou com base nos 4 temperamentos, ou com base na DPI, deixa eu ver se é DPI, que é 16 tipos de... Eu não lembro como é que chama, acho que é 16 tipos de personalidade. Como é que chama isso aqui? MBTI, né, que é o INTP, ANTP, ANTJ, etc. Se você pensa nessas 16, para mim é mais de profissão isso aqui, né? Mas enfim. Se você pensa nessas 16 categorias do NPTI, se você pensa nos 4 tipos de cérebro que a doutora Jill Bolte Taylor tentou fazer para organizar as 4 personalidades que existem dentro de cada ser humano, né? Todas essas são tentativas de classificação horizontal. Significa o seguinte: existe uma diferença entre um e outro, porém elas duas não têm um valor distintivo entre um e outro, né? Tanto faz ser um como o outro, né? A diferença é que vai ter uma diferença na maneira de se portar, mas essa diferença não tem tanto peso assim, né? Se vocês olham para isso aqui, né, vocês vão ver claramente que não é uma classificação horizontal. Se você é um passivo bruto incompleto, você está no mesmo nível que um passivo culto, né? E é necessário um esforço para passar de uma etapa para outra. Geralmente é horizontal, você está ali e você fica ali, né? Ou talvez você se considere por outro ângulo, né? Você pode, por exemplo, não acredito nos signos do zodíaco, beleza, mas você pode pegar os 12 signos, a classificação, e começar a pensar assim: e se eu fosse esse? Quais são as características que eu conheço da minha vida que me puxariam para condizer com isso aqui? Depois o outro e outro e outro. Então você pode se imaginar como todos eles e extrair vários conhecimentos sobre si mesmo a partir disso. Mas aqui não, né? Quando é uma classificação vertical, né? E significa a passagem de uma etapa, né? Então você precisa adquirir o necessário para poder passar a etapa, e daí você vai adquirindo, né, cada vez mais um conhecimento maior, uma posição maior, né? Então, por exemplo, a classificação financeira, quantidade de dinheiro, obviamente, é a classificação vertical, não que não tem um peso exatamente, mas no sentido por exemplo, qual deles tem uma vida melhor, no sentido enfim, tem mais capacidade de gastar, né? Então, obviamente, mais rico. Pensando nesse sentido, é classificação vertical. Se você pensa em relação em outro critério, sei lá, um rico ou um pobre, qual dos dois tem mais chance de salvar? Então, tecnicamente, né, é o contrário. Então, o pobre está mais alto que o rico, ou qual dos dois é melhor do ponto de vista, sei lá, de Deus? Os dois estão no mesmo nível. Então, seria horizontal. A quantidade de riqueza, nesse caso, seria horizontal. Então, depende do ângulo, depende do critério, etc. Mas se você pensa assim, na capacidade linguística, obviamente, aqui é vertical. Então, significa que para passar de uma etapa para outra, você precisa adquirir certo conhecimento, você precisa passar por certa mudança qualitativa, né, na sua capacidade. Então, trata-se de uma classificação vertical. Se você pensa só enquanto classificação vertical, essa maneira de colocar ela é interessante, porque você pode pensar como análogo, né, para outras circunstâncias. Por exemplo, a aquisição de qualquer habilidade ela implica, em alguma medida, pela passagem por etapas mais ou menos como essa. Então, se você pensa, por exemplo, um programador, né? Eu já fui programação, né? Então, por isso que eu uso muito exemplo de programação. Eu costumo distinguir, né, um programador. Eu lembro que logo no começo do curso, o Falcon fala assim, alguém pergunta, isso aqui serve para escrita? Ele diz, não sei, só sei que é para leitura, não sei se serve para escrita. Então, nem para a habilidade que é a mais próxima da leitura, que é a escrita, ele fez essa associação. Então, vamos lá. No quesito,
né? Vamos pegar a programação, que é uma coisa mais longe ainda, né? A gente pode dizer, por analogia, né, que esse esquema ele vale para você pensar na questão da programação, porque existe realmente uma diferença de programadores, né? Uma coisa, você pensa, se você pensar que a passagem mais ou menos daqui para cá é, vamos dizer, a aquisição consciente da técnica, né, aquisição e existe, é porque eu não vou saber explicar muito bem agora, mas existe uma diferença. Vamos dizer assim, você é um cara que não teve experiência com programação, né? E daí você foi fazer um curso de programação, um curso de graduação. Você vai chegar lá como passivo bruto incompleto. Talvez menos do que isso, né? Digamos que você tem alguma experiência, né? E aí, lá você vai adquirir certos conhecimentos. Então, adquirindo esse conhecimento, você vai adquirir a linguagem referente àquela técnica, a capacidade da técnica. Se você adquiriu direitinho, você fez um esforço danado, você foi para passivo bruto completo. Mas existe uma diferença, tá, entre você simplesmente absorver algo da técnica e você compreender o que é que está acontecendo. É uma diferença bem visível, tá? Por exemplo, quem já teve experiência antes de entrar no curso de programação, se você já mexeu com programação, você gosta de programar, você tem projetos por vontade própria, por gosto, etc. Então você já tem uma espécie de massa, né? Uma conjunto de experiências amorfa que está dentro de você e nas quais, na hora que você está assistindo a aula, né, aquelas experiências voltam para você. Né? Aquelas experiências elas vão sendo cada vez mais compreendidas, né? Você tem uma base, é como se fosse assim, imagine você entrar no curso de inglês ou um curso de outro idioma sem saber nada do idioma. Então tudo que está sendo apresentado vai ser novo. E se você entra no curso meu The Books on the Table, que é muito focado na gramática, no livro didático, você vai ficar com conhecimento mais ou menos engessado, mas você não tem aquela experiência na qual aquele conhecimento faça sentido. Então, geralmente, e não é por acaso, a gente passa por vários anos na escola de um estilo The Books on the Table, ou verbo to be, e nada daquilo fica na nossa memória, porque a gente não tinha algo no qual arraigar aquele conhecimento. Né? Esse algo, para falar de maneira geral, são essas experiências que você pode ter tido com a linguagem. Então, alguém que tenha visto séries em inglês, que tenha buscado essas coisas, imersão, não sei o que, etc. Quando ele chega na aula do The Books on the Table, ainda que seja mais chata, porque é algo mais formal, mas existe uma experiência na qual aquilo se prende. Você tem uma vivência já com o idioma, e essa vivência ela vai sendo puxada de volta, e você vai percebendo, isso aqui é aquilo que eu já usava ali, isso aqui é aquilo que o cara falou ali, né? E as coisas vão se conectando mais. Então aquela estrutura, ela não ela passa a ter um significado, ela passa a ser preenchida ou preenchível, né, por aquele conhecimento que você já tem. Então, quem chega no curso de programação sem ter essa base, né, sem ter um gosto prévio, ele não vai dar muito bem não, ele vai dar problema eventualmente, ou mais cedo ou mais tarde, geralmente mais cedo do que mais tarde. Ele pode fazer um esforço do cão e querer continuar, mas em geral ele vai sentir uma dificuldade muito grande porque ele não tem onde encaixar aquelas informações, que é diferente de quem já tem. Então se você já tem, você vai passar mais ou menos por esse já é, vamos dizer assim, um passivo bruto, vamos dizer, completo, se você tem uma experiência boa, abrangente. E aí quando você vai para a aula, né, quando você vai recebendo aqueles conhecimentos eles têm sentido, eles têm significado. Então é tipo, isso aqui é aquilo que eu fazia ali. Eu lembro que, por exemplo, é um exemplo que vai ser difícil de entender, mas em resumo, eu posso falar de maneira genérica, né? Tentava fazer joguinho, essas coisas, com uma técnica ruim, né? Que eu não sabia aprender, era só por curiosidade, né? Sem critério, sem tanta vontade, quanto, por exemplo, um grande amigo meu que era um gênio. Então, nem compara, né? Mas tem pessoas que têm mais facilidade de aprender a coisa. Mas enfim, eu só brincava, né? Ficava brincando ali com a coisa. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu olhei e disse, pô, isso aqui é o que eu fazia ali, isso aqui tem um jeito muito melhor de fazer que eu não sabia que tinha. Então eu vi que um esforço que eu estava fazendo, se eu tivesse, eu não levei para frente os projetos porque meu computador quebrou, eu perdi tudo. Eu fiquei inclusive revoltado. Não voltei mais para fazer sozinho por conta própria, por vontade, né? Mas se eu tivesse feito até o final, eu ia ter gastado, tipo, o que eu fiz em um mês, tá para fazer em um dia, entendeu? Por quê? Porque eu não tinha técnica, eu não sabia que existia aquilo. Não existia, na minha, não estava no meu horizonte de consciência. Esse é o ponto também da linguagem. Você não sabe. Ninguém nunca mostrou pra você, por exemplo, que coragem pode ter esses dois significados. Você nem antena pra ir. Talvez tenha passado uma vez na sua cabeça, mas não ficou, não teve onde se prender, porque a ideia de que a linguagem tem uma ambiguidade, o brasileiro até tem isso, sobretudo na parte da sacanagem. Né? Então a gente sabe que a linguagem tem um grau de sacanagem muito grande. O português brasileiro.
mas você não expande esse princípio, você não consegue perceber que além da uso da sacanagem, né, como o Sandro, né, Julieta tá me chamando, para dar um exemplo bestão aqui. Eu sou do Nordeste, né? No Nordeste a gente tem uma tradição inteira de música de duplo sentido, né? Então, Sandro Becker, por exemplo, você já viu, você sabe que tem isso, mas você não sabe que, você nunca parou para prestar atenção que, olha, a linguagem tem isso. E ela é tão confusa assim, ela é tão ambígua assim. O quanto mais ela pode ser ambígua, o quanto mais pode ter significado que eu não estou percebendo. Você nunca percebeu, nunca parou para prestar atenção nisso. Da mesma maneira, né? É, eu não sabia. Se você não sabe que a técnica existe, você não tem como fazer. Literalmente, você não tem como fazer. Pode ter feito por acaso. Quer dizer, a gente tem na nossa cabeça uma espécie de conta-gotas, uma espécie de sabe, os estalos, os insights, as inspirações, as sacadas, qual é o nome que você quiser botar aqui, que podem trazer algo desse conhecimento, mas e pode até fazer você perceber, se você tiver muita sorte, se teve muita sorte, você percebeu. Mas de modo geral, você não vai perceber. Ou você vai ter alguns insights, mas você não vai perceber a regra geral que está embutida ali. Né? E no caso de uma habilidade, fica mais visível isso. Quer dizer, se você não aprendeu, por exemplo, japonês, você não vai saber falar japonês. Se você não aprendeu a técnica de programação, você não vai saber programar. Se você aprendeu só até aqui da técnica e tem mais isso, tem mais 2 anos de conteúdo de técnica, você só sabe fazer o que você. Até aqui, você só sabe fazer só até aqui, você não sabe fazer mais que isso. Né? O cara, vamos dizer, o mestre de obras lá, pedreiro, ele só sabe fazer a coisa com tijolo. Ele não vai saber fazer com madeira. É simples. Se o conhecimento não está em você, você não tem como saber que tem como fazer. Simples. Então, quando chegou na aula que o professor mostrou, eu disse, caramba, isso aqui é aquilo que eu queria fazer lá. Eu não tinha essa técnica, eu não sabia que dava pra fazer assim. Então eu fiz no manual, no negócio que demora pra cacete, e demorar um mês, o negócio dava pra fazer em um dia. Né? Então, isso é um ponto importante. Quer dizer, o estudo da gente, né, qualquer coisa que seja, ela tem que sempre estar dividida entre a prática, né, e retomar os princípios. Porque provavelmente tem muita técnica que você ainda não conhece. Então você pode estar fazendo muito esforço em vão. Com a técnica errada, você gasta muito tempo para pouca coisa. Boa parte do que a gente faz está assim. Né? A gente, por exemplo, o brasileiro gosta de trabalhar. Não muito não, mas gosta, de maneira geral. Ele não tem medo de trabalhar, ele não é seu madruga, entendeu? Porém, trabalha errado, trabalha sem técnica. Então, resultado, você faz muito esforço para conseguir pouco resultado. É assim. Então, foi o meu caso aqui, né? Eu fiz muito esforço, não consegui nada. Felizmente meu computador quebrou, né? Então eu não gastei um mês à toa. Mas, então, passivo incipiente seria esse começar a instalar. Você já tem uma massa, né, de informação, uma massa morfa, e essa massa começa a adquirir significado, começa a adquirir uma forma mais genérica. Passivo refinado é quando você toma, né, o princípio, você começa a perceber, né, que existe essa técnica e você começa a perceber, a expandir sua capacidade, tanto prática quanto técnica. Então, você já entendeu a relação entre as duas coisas, né, entre esse exercício pessoal de adquirir prática e experiência com a coisa, e essa outra coisa que seria essa técnica na qual você sempre vai depender, e você, quanto mais você mexer nela, mais você vai expandir sua experiência aqui, mas você vai conseguir ir longe aqui. Então, essa relação entre essas duas coisas, que até então você começou a perceber que existe, mas você ainda não tomou aquilo como princípio, começa a ser tomado como princípio, e você começa a ter essa relação mútua entre as duas coisas. Né? Se vocês veem, no caso de programação, você pode pensar, por exemplo, no Fábio Akita, né, que ele tem um artigo, acho que é o que ele fala, se eu devo fazer faculdade ou não. Porque na área de programação, especificamente, o pessoal pensa muito, né? Eu não preciso fazer faculdade para saber programar. De fato, não precisa, porque boa parte do conteúdo de programação está disponível de graça na internet. Né? Na verdade, a documentação das linguagens, etc., é tudo online, e o que chega em texto, em livro, geralmente está atrasado já, porque a informática ela avança muito rápido, né? A tecnologia avança rápido. Então o programador tem que também saber avançar rápido, então tá tudo na internet, né? É mais fácil. É diferente de, se você quer ser médico, você tem que mexer no corpo, fisicamente. Você não vai ter um corpo para mexer, então você tem que fazer faculdade. No caso de programação, não necessariamente, porém, você fazer totalmente online, provavelmente vai ter um conjunto de técnicas que você não vai prestar atenção que existe. Você não, ou seja, no máximo você chega no nível incipiente, mas você não chega no refinado. Ou seja, você não passou por um processo de perceber, por exemplo, a relação da matemática com a programação, a relação de equações mais avançadas, a relação a necessidade de estudar algoritmos formais avançados, né? Como é que chama?
não, não me lembro, mas enfim, tem várias teorias, né, que para falar sobre árvores, grafos, eu não lembro o nome, que você só como programando, mexendo na linguagem de programação, você não sabe que ele existe. E não vai estar exatamente na documentação de uma linguagem de programação, você tem que ir atrás do conteúdo formal. Então, o Fábio aqui ele dá esses exemplos, né, da necessidade desse conteúdo formal. Ele é um cara que sabe o que está fazendo. Então, o cara que está atrás do Fábio Akita provavelmente está aqui, ou no melhor dos casos, se ele é um bom programador, já ele está aqui. O Fábio Akita está, vamos dizer que está por aqui. Eu diria que está aqui. Então, para você ser um grande programador, você vai ter que passar por esse momento de começar a perceber a relação entre a técnica e o seu esforço pessoal de expandir seu conhecimento pela prática, e depois, né, essa capacidade de tomar posse dos meios de adquirir essa técnica de maneira cada vez mais precisa, né? Então, entender a necessidade de fazer isso, né? O que é que eu preciso disso para a minha habilidade, para a minha capacidade nessa habilidade, né? E daí, de novo, eu não peguei muito bem essa sequência, não tenho mais o curso dele, mas faz muito tempo, isso, muito tempo mesmo. Mas essa passagem para cima seria o aperfeiçoamento total, né? Você realmente compreender, ter todos os recursos para poder expandir o máximo possível da sua habilidade. Então, os melhores programadores estão aqui. E serve programação, serve com escrita também, né? A capacidade de absorver a técnica, por exemplo, poeta. A técnica poética, entender a relação das coisas, quando usar uma forma ou outra, qual a relação entre as impressões e a expressão poética, as figuras de linguagem, ter uma boa base da leitura de poesia, né, para fazer com que a sua poesia, o que é a poesia na prática? A poesia é o diálogo com a linguagem poética. Então, se você não absorver a linguagem poética, que é aquilo que está expresso na poesia, você não vai conseguir continuar. E, claro, aí vai depender do seu projeto pessoal. Por exemplo, você pode querer fazer uma relação com a poesia do Oriente. Então, o seu diálogo você vai tentar fazer um diálogo entre a tradução ocidental e a tradução oriental. Você vai ter que meditar sobre os dois, como relacionar os dois, etc. Enfim, dependendo do projeto pessoal, mas de modo geral você vai ter sempre essas etapas, né? Então, para mim, essa escala do Falcon ela serve para qualquer habilidade. Na verdade, ela é uma regra geral, né, do funcionamento da capacidade humana de absorver uma técnica, né, qualquer técnica. E a linguagem, que foi o que ele pegou, é só um exemplo. Mas isso é o que significa o que na prática? Diante de um objeto, no caso linguagem, quais são as várias etapas nas quais uma pessoa consegue passar? Né? Quais são as etapas qualitativas que ela passa para absorver aquela técnica? Então seriam essas 5. Né? Que na verdade são basicamente 4. Né? Geralmente ele não considera essa primeira, em alguns casos, mas enfim. Então, essa generalização é uma coisa que o Falcão não vai fazer. Eu imagino que se ele fizesse esse passo, eu creio que ele seria um dos filósofos da gente, Rodo Lavette, né? Porque ele tem uma fineza de percepção muito boa, muito grande. É uma pessoa bem ligada na religião, parece que entende muita coisa dessas coisas. E tem um treino linguístico como ninguém, né? Então eu acho que ele seria a pessoa que conseguiria dar esse salto. E quando se ele fizer, eu acho que ele vai muito longe. Só que para isso ele precisaria perder um pouco dessa prisão material, vamos dizer assim, essa prisão dos dados. Para esse salto que eu fiz, por exemplo, de generalização, ele não vai estar nos documentos de linguagem dele. Ele conseguiu provar essa sequência com base nos depoimentos de linguagem. Mas esse salto ele não vai ter como achar. Ele pode comparar com algumas habilidades, pegar depoimentos, peguei o Fábio aqui, peguei não sei o que, peguei não sei o que lá. Mas isso é só um apoio mnemônico até para te dar confiança desse salto. Mas o salto ele tem que acontecer de qualquer modo. Então, no mais das vezes, pra gente falta essa coragem. Né? E a gente perde muita coisa. Mas tudo bem, né? Escolha de cada um, etc. E a minha é ser bagunçado, então eu faço isso até faz sem querer, né? Não sei se é o caminho certo da vida, mas é o caminho que eu posso oferecer que eu conheço. Vamos lá, um último ponto, né? Eu já tentei mostrar aqui que isso aqui dá para ser uma regra geral, né? Você pode meditar nessa escala, tirando o esqueleto dela, né? Ou seja, tirando o esqueleto não, tirando a carne dela, que seria a linguagem, e pensar sobre qualquer objeto. Você diante da linguagem, você diante da escrita, você diante da poesia, você diante da programação, você diante da física, o que é um físico passivo culto, você diante da compreensão sobre as situações humanas, né, pensando na situação humana como objeto, né, enfim, e qualquer outro tema que você pense. Eu estou vendo se eu consigo achar alguma coisa, mas não achei.
Por fim, tem um ponto, né, que é o único ponto que eu puxaria a orelha de Falcão é quando ele fica falando, porque a gente não entende nada, não sei o que. É metafórico, beleza. Mas na prática, ele tem eu acho importante o seguinte ponto, né? Eu não confio, esse é um dos vídeos que eu tenho gravado, mas não vou postar aqui, né? Mas eu tenho gravado um vídeo, né, antes, para dizer o seguinte, eu não confio nesses dados de escola, PISA, etc. Porque, assim, brasileiro é muito vagabundo, entendeu? A gente mente demais, a gente inventa, a gente sabe, é bom, é importante ter o dado para ter uma tendência indicativa. Mas na prática, por exemplo, tem a prova pô, não vou lembrar nem o nome. A prova do final do curso. Quando você vai terminar o curso, tem que fazer uma prova, né? Pra dar uma média de como é que tá o curso. E eu sei que as pessoas que vão fazer a prova, a maioria não tá nem aí, entendeu? Tá de qualquer jeito, entendeu? Foda-se. Então, não é um indicativo real. Outro ponto. E aí, tirando, claro, as questões de contexto, etc. Nesse vídeo ele cita meme no lugar de citar dado real, entendeu? Então, assim, enfim. Outro ponto fundamental é a questão da desatenção. A gente não tem tanto gosto assim pelas coisas, a gente não tem tanta atenção assim, então eventualmente muita coisa passa batido. Ah, porém, nada disso nega o fato de que sim, existem essas etapas na aquisição da linguagem, e sim, no melhor dos casos, a gente, uma pessoa comum que passa pela escola, se o cara passou pela melhor escola, se o cara passou, né, enfim, com ou sem assistir TV, com a cultura que a gente tem hoje, o melhor que ele chega é em passivo incipiente. Isso não quer dizer que ele seja analfabeto funcional, quer dizer que ele sabe ler, mas quer dizer que a linguagem ela possui mais ferramentas da qual ninguém nunca contou para ele. Então, ninguém contou para você que existe um negócio chamado etimologia, né, a partir do qual você vai entender significados mais profundos das palavras e que, inclusive, todas essas habilidades, tá, aprendidas num idioma, você pode transportar para o outro e vice-versa. Você pode perceber no outro idioma para começar a perceber no seu. Então, ninguém ensinou que existe a etimologia, né, que com a etimologia você consegue extrair várias coisas do significado das palavras, começa a perceber que as palavras não são por acaso, tem um motivo de escolher daquele jeito, tem um motivo de escrever daquele jeito, aí você não vai chegar com aquela ideia de, por que a gente não escreve casa com Z, né, e cria um padrão geral, né, existe um motivo para ser assim, não sei, enfim, luz, escrever luz e não luz, né, existe um motivo para as coisas serem do jeito que são, então a etimologia ela abre, né, uma quantidade de significado gigantesco nas linguagens latinas, né, as eslavas também. A etimologia é menos enfática do que é, por exemplo, nas linguagens que são formadas a partir de radical, como o alemão, né, e o chinês, o japonês e o coreano. O coreano ele aboliu completamente a sua etimologia. Ele finge que não existe. Então, eu conversei com alguns coreanos, eles nem quando você mostra, olha, tem isso aqui, ele, eita porra, é mesmo? Porque eles tentaram cortar o máximo possível o vínculo com a sua raiz, que era a cultura chinesa. Os japoneses cortaram metade, mas não foi só metade, né? Os coreanos cortaram total. Então, mas nas línguas que eu citei, né, a etimologia ela tá visível. No alemão ela tá visível, no chinês está visível, no japonês está visível, no coreano está visível. Então, mesmo assim você pode não dar atenção, mas nessas línguas é muito mais dramático, né, a presença da etimologia. Em todo caso, você aprender, você começa a perceber relações entre as palavras que até então você não percebia, então relações entre ideias que você não percebia, compreensão mais profunda sobre várias coisas que você também não percebia. Então, etimologia é um fator a perceber, por exemplo, os usos metafóricos, os usos, falando metafórico no sentido mais abrangente, né, usos mais analógicos até da linguagem. Deixa eu ver o que mais. A gramática ela vai te atenar para certas coisas, né? E um grande inimigo da gente, na verdade, antes de você pensar em toda essa absorção linguística, é sobretudo a questão do vício contemporâneo de entender as coisas por contexto, né? Eu sei, né, que eu peguei ainda no período antes da internet, então eu tinha horror de ler um livro, porque tinha palavras que eu não conhecia. Para você ir atrás das palavras, você tem que ir no dicionário. Então, se você não sabia, por exemplo, a conjugação de um verbo, você não conseguia achar a palavra no dicionário, e além do que, dava trabalho você rodar o dicionário atrás da palavra. Hoje em dia está muito mais fácil, porque você bota a palavra do jeito que ela está no Google, você consegue achar a versão original, a versão padrão dela, né?
por exemplo, no infinitivo, verbo no infinitivo, etc. Isso vale para qualquer idioma. Então, assim, era muito mais difícil antes, muito mais. Então, mesmo assim, a gente tem o vício de entender as coisas por contexto. Isso significa passar em branco das palavras novas. Então, você pode cair em palavras, como uma que eu caí, né? Eu estava no ônibus, não estava sem internet, não tive como pesquisar, então eu caí na palavra emascular, né? Que para mim, eu pensei como algo significando tornar masculino, tornar másculo, sendo que na verdade significa o contrário, né? Então, por sorte, o contexto, né, deu uma tendência a perceber, só que ficou ambíguo mesmo assim. Então eu parei, disse, não vou ler mais agora não, porque tá esquisita essa palavra. Então eu marquei e quando cheguei em casa, né, olhei assim, disse, significa perder a masculinidade. Então, beleza. Então, assim como as palavras, elas podem ter, você entender por contexto, você não absorve o vocabulário, né, você não expande seu vocabulário, você não expande sua capacidade linguística. E também no caso da gramática, tem muitos casos gramaticais, mesmo no uso comum, que você também não vai passar batido. A gente vai nas frases tentando formar imagem, sem meditar de volta, e às vezes a escolha de uma certa sequência gramatical tem um motivo. Né? Às vezes uma vírgula, né, muda o sentido da coisa, às vezes a falta dela muda o sentido, às vezes a colocar de um certo jeito faz com que a coisa passe a ter uma ambiguidade que antes não tinha, você tem que prestar atenção nisso, e na leitura imediata passa batido tudo isso. Então, a parte que eu acho mais central nisso é essa atenção linguística. Que é uma coisa que foi tirada da gente. Pela rapidez, a vontade de terminar as coisas rápido, e tudo bem querer terminar rápido, mas você tem que mediar um pouco, sobretudo percebendo o nível do texto. Né? Então, além disso, o Falcão ele coloca também na leitura dos clássicos, não só para absorver a linguagem, mas para ter o contato com os clássicos, dos quais você vai ver os melhores usos da linguagem, você vai ver as ideias melhores expressas e as melhores ideias a princípio. Né? Então, nisso, é maravilhoso, o trabalho dele é muito bom. A única coisa que eu acho ruim é o fato de que qualquer outra coisa que não seja os melhores, que forem quase melhores, né, ele joga fora. Né, então, ele desconsidera. Então, esse ponto eu acho uma espécie de buraco na formação e no interesse dele. Isso não o fecha, não nega, não tira o valor do trabalho que ele de fato faz, mas eu acho que eu vejo gerar confusão nas pessoas que o seguem, sem. Quer dizer, se ele próprio não faz o trabalho de organizar na cabeça dele, né, o valor daquilo que não é tão perfeito assim, mas que tem valor intrínseco, menos ainda quem está acompanhando, né, já que ele fecha as pessoas dentro do seu conjunto de conhecimentos, isso é natural de acontecer, e a pessoa que, quanto mais a pessoa gosta dele, menos ela vai perceber essas outras possibilidades que ficam fechadas, né, pela redoma que ele constrói. Isso é natural de acontecer, mas tem um preço. Né? Então né, que eu frequento a Roda Olavete, eu frequento, né, os ambientes, eu vejo, né, a quantidade de confusão que é gerada por causa disso, não só no caso do Falcão, mas nos outros também. Então, por isso que essa sessão dialética eu estou fazendo para tentar dar uma organizada um pouquinho, né, para mostrar mais ou menos o que é que dá para expandir. Né? Esse aqui não foi o tema dessa questão da disputa linguística, né, da disputa do valor, foi especificamente nessa questão da linguagem. Né? Vai ter um outro diálogo, um outro conteúdo, um outro vídeo que vai ser sobre isso, né? Mas esse aqui foi sobre a questão da linguagem. E espero que dê para ter dado para tirar alguma coisa de valor aqui, né? Ter entendido alguma coisa. E a gente se vê nos próximos vídeos. E é isso. Tchau. Qualquer coisa, né? Pode falar nos comentários. E espero que tenha ficado bom o áudio, porque deve estar um chiado ruim que sabe, chega aí. Mas vamos lá. Tchau, gente. Até o próximo.